Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos comentar um pouco do estudo do pastor Eleazar Domini com o Dr. Wilson Paroski a respeito do lugar santíssimo do Santuário Celestial. Vamos basicamente pegar alguns pontos do que ele falou, do que o entrevistado falou no estudo que foi montado a respeito. Logo mais iniciamos com uma oração. Que Deus os abençoe. Pai querido, venha nos dar sabedoria para falar conforme a tua vontade, livra-nos de todos os males, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Eu selecionei algumas falas aqui, ok? E aí nós vamos comentar sobre elas. Vamos lá. Primeira pergunta que eu queria já dirigir. Quando Cristo ele terminou a sua missão aqui na Terra, após a sua ascensão, algumas coisas aqui eu peguei a transcrição, algumas coisas podem estar assim. Onde Cristo foi, onde Cristo entrou após a sua ascensão? E aí o Paroski agradece e diz: essa pergunta é fácil de responder. No Novo Testamento está repleto de informações sobre o que aconteceu com Jesus, E aí ele vai falar aqui, por exemplo, Atos 2, versículos 32 a 36. Deus ressuscitou a Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele ressalta aqui a questão do exaltado pela destra de Deus, E aí depois ele vai comentar essa passagem. Os capítulos adiante nós vemos Estevão, a visão dele, que Jesus está à destra de Deus. Então, até aqui ele defende a ideia, são inúmeros textos em que Jesus é relatado à destra de Deus. Ok? Então a primeira pergunta é: onde Jesus está? À destra de Deus. Ok. E onde Deus está? O Novo Testamento é bem específico. Ele se assentou à destra do Pai. Vem então o segundo ponto que ele mesmo coloca: onde fica o trono do Pai? Jesus se assentou à destra do Pai. Onde fica esse trono? E aí ele fala, a Bíblia é absolutamente clara. Êxodo 25, 22. Farás um querubim na extremidade de uma parte, outro na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas duas extremidades dele. Os querubins estenderam as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho. E aí ele cita também Números 7:89. Todos os animais para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros, e esta foi a consagração do altar depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim como ele falava. 1 Samuel 4:4. Todos os animais para sacrifício pacífico foram 24 novilhos. E aí ele vai falar mais ou menos a mesma coisa, E quando Moisés entrava, então ouvia a voz que falava, entre dois querubins, assim como lhe falava. E aí ele fala assim: Deus está entronizado entre os querubins, entronizado sobre o propiciatório no lugar santíssimo do santuário, no lugar santíssimo do tabernáculo, mais tarde do templo mesmo, já tendo construído a substituição ao tabernáculo. A ideia de que Deus está é usada acima dos querubins ou entre os querubins, continua sendo repetida inúmeras vezes no Novo Testamento. E aí ele cita, por exemplo, Salmo 99, para falar: o Senhor reina, tremam os povos. Ele está assentado entre os querubins, comova-se a terra. Que Deus pede ao exército. Não estou vendo 99 nos seus... Então reina o Senhor, tremam os povos, ele
ele basicamente cita o texto, né? E ele fala assim: com absoluta clareza, o trono de Deus é o lugar santíssimo. Aqui nós temos um problema, porque ele parte do pressuposto de que se tem anjo no lugar santíssimo, então o lugar santíssimo é o próprio local onde Deus está assentado. E não há nenhuma relação entre os textos mostrando isso. Veja que o fato de ele colocar anjos no lugar santíssimo ali para cobrir a arca não quer dizer que só haja anjos no lugar santíssimo, que todos os anjos estejam no lugar santíssimo, ou que o lugar santíssimo do santuário celestial é o local onde Deus esteja. Não há essa relação. Ele cria essa relação, e essa relação não existe nos textos. Se você olhar nos textos, o fato da Bíblia dizer que o Senhor está entre os querubins, ou seja, que há querubins ao redor dele, até porque se nós temos Jesus à destra do Pai, né, o entre os querubins não significa que ele esteja necessariamente sozinho entre os dois querubins, porque nós temos Jesus ali, e nem que os querubins, que ele esteja assentado acima de uma arca da lei. E aí ele coloca a arca como um representativo do caráter de Deus. Ele fala, a arca se representaria o caráter de Deus, e aí novamente ele faz uma inferência que não existe no texto. Não há nenhuma indicação de que a arca no lugar santíssimo represente meramente o caráter de Deus, que ela não represente uma lei específica, objetiva, existente, né? E que Deus tenha falado apenas de modo e que Deus tenha colocado apenas na mente das pessoas a lei, que não haja uma lei específica lá no lugar santíssimo. Não existe essa relação para que se diga que a arca que estava aqui na terra, por exemplo, representasse meramente o caráter de Deus. Essa forma de espiritualizar, além de não ter base bíblica, é uma forma muito perigosa, né? Ficar espiritualizando as coisas que estão ali de forma objetiva, né? Ou seja, ele não espiritualiza a questão dos anjos. Os anjos representam outra coisa aqui, não. Ele coloca os anjos como anjos existentes. Então a arca tem que ser colocada como algo existente também, não como uma representação de alguma outra coisa, não é? Até dentro da própria lógica que ele mesmo desenvolve. Então nós não temos isso no texto. Então, o grande ponto que nós temos que entender aqui nessa fala dele, quando ele faz essa ligação e diz que é muito claro o Antigo Testamento, nós já falamos aqui, né, não é o termo mais adequado, então nas escrituras hebraicas é muito claro que o trono de Deus seja no lugar santíssimo do santuário celestial. Não existe essa relação. O fato de Deus diz, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles, ok? E Deus habita. Agora, o santuário tem uma função salvífica, né? Não há nenhuma relação de que a própria morada de Deus tenha se tornado o lugar santíssimo do santuário celestial, né? Onde as pessoas, o sacerdote tinha que entrar ali constantemente, né? Uma vez por ano, e que isso representaria o local onde Deus habita, né? Não há essa relação, não há uma relação direta. Não se pode afirmar que, biblicamente, pelo menos não com essas passagens, que o lugar santíssimo seja o local onde Deus esteja entronizado e Jesus esteja assentado ali. Não existe essa relação no texto bíblico que nós lemos, né? Então, essa afirmação que ele faz no começo, e que nós vemos aqui, que o texto não aponta para isso, já é suficiente nesse momento para mostrar que a base do raciocínio dele, ela não se sustenta, e portanto, se a base não se sustenta, nós não temos elementos para dar suporte para nenhuma outra coisa que ele diga nesse sentido. O que foi mostrado para Moisés é uma realidade aqui na terra, uma réplica de uma realidade celestial. Deus habita no santuário celestial, o lugar mais santo dos santos. Novamente, não existe isso no texto, né? O fato de Deus ter usado o santuário para se comunicar com os seres humanos e ter feito um santuário celestial baseado no sacrifício, né? Baseado na questão do sacrifício, baseado na redenção do ser humano, não quer dizer que a habitação de Deus seja no santuário celestial, que a habitação de Deus seja o próprio santuário celestial. A Bíblia realmente fala em Hebreus que
do santuário terrestre seria quando Deus fala para Moisés, olha, faça conforme o modelo. O autor de Hebreus vai defender que o modelo que Deus estava se referindo ali era o modelo de um santuário que existe no próprio céu. Mas ele não está dizendo que a morada de Deus seja exatamente no lugar santíssimo do santuário celestial. Aí ele fala, João capítulo 17, verso 15, né? E quando Jesus ora e fala que, e aí ele coloca aqui o seguinte, que Deus glorifique com a mesma glória, né, que ele tinha antes, né, glorifica-me com a mesma glória que eu tive contigo, né, que eu junto tive contigo antes que houvesse mundo. E ele fala assim, a glória de Cristo é inferior, né, a glória de Cristo é inferior para que ele fique no lugar santo, a glória dele é completa, o sacrifício dele foi completo. Mas a discussão não é essa, né? A discussão não é... A glória de Deus, ela não é inferior de acordo com o local onde Deus está. Deus não se torna menos Deus se ele sair de um lugar do céu e ir para outro lugar. Ele continua sendo santíssimo, né? Quando Deus vinha aqui falar com Adão, por exemplo, e ele se apresentava para Adão, né? Isso não quer dizer que ele se tornou menos santo, a glória dele se tornou inferior, né? Ou que quando ele se mostrou de costas ali para Moisés, que ele tenha se tornado menos glorioso por causa disso, que ele tenha se tornado no sentido de menos poder, nada disso. Essa defesa que ele faz, que Jesus precisa estar no lugar santíssimo, porque o sacrifício dele foi completo e a glória dele foi completa, isso não faz sentido, né? E aí isso vai entrar de certa forma em contradição com o que ele mesmo diz, que ele fala assim, não, Jesus entrou no lugar santíssimo para fazer o serviço de iniciação do santuário, né? Quando a gente iniciar o santuário celestial, né? Ele vai inaugurar, de inauguração do santuário, mas se ele faz o serviço de inauguração do santuário celestial, então ele só vai lá inaugurar, depois ele vai para outro lugar. Mas se ele está assentado ao lado do Pai, e ao lado do Pai é o lugar santíssimo, o que ele faz? Ele sai do lado do Pai, vai para o lugar santo para depois voltar. A passagem do santo para o santíssimo é meramente isso, ou ele vai, porque ele faz essa ligação de que a glória de Jesus ela está ligada ao santíssimo, porque Jesus recebeu a glória total, mas ele recebe a glória total para diminuir a sua glória, voltando para o lugar santo. Então veja, não faz sentido essa lógica que o Dr. Wilson Parosky ele usa para defender a ideia de Jesus no lugar santíssimo. Jesus pode estar no lugar santíssimo, mas não por esse motivo, não por esses motivos que ele apresentou, né? Não existe nenhuma indicação de que a morada de Deus seja o lugar santíssimo, e nem que Jesus precisaria ir para o lugar santíssimo, porque a glória dele tem que ser uma glória completa, e por isso ele teria que estar no lugar santíssimo do santuário celestial. Não existe nenhuma referência para isso. Quando ele estava aqui na terra, inclusive, ele disse, toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Ele estava aqui ainda. E ele diz, toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Ou seja, ele não diminui a sua autoridade por estar aqui em forma física com os seres humanos, quando ele falou isso para os discípulos antes de ascender ao céu. Então essa ideia também não se sustenta, né? Eu achei assim, é um estudo mais abrangente, né? Não se pode negar, o Dr. Wilson Parosky ele dá uma abrangência assim para os seus estudos, mas o que eu entendo aqui é que as premissas que ele defende, a base das ideias que ele defende aqui até o momento para justificar o santuário, Jesus no lugar santíssimo, elas não se sustentam, né, nesses pontos. Então, os dois argumentos que ele usa inicialmente, de que o Antigo Testamento, ali, as escrituras hebraicas, são muito claras em dizer que a morada de Deus é o lugar santíssimo. Não é, né? Não há uma relação direta ali dizendo que, porque tem dois anjos ali no lugar santíssimo, então a morada, e Deus mora entre os anjos, e que então aqueles dois anjos representariam todos os anjos do céu, e a arca representa o caráter de Deus. Não,
simplesmente é uma extrapolação, né? Não existe essa ideia, né? O santuário, ele está ligado ao sacrifício. O próprio autor de Hebreus, ele vai defender o santuário vinculado à ideia de sacrifício, redentor de Jesus, etc. E é isso que o santuário é. Não existe nenhuma relação direta entre dizendo que o Santíssimo tem que ser o local onde Deus está assentado. Não existe essa relação, não é? Agora, a visão de Isaías, né? Isaías viu assentado sobre o trono, né? A glória a respeito do qual a glória que Jesus tinha antes da fundação, e é isso que ele vai defender, que nós já acabamos de comentar, né? Aí ele vai falar de Daniel, né? O filho do homem é que vai até o ancião de dias, e não o ancião de dias que vem até Jesus. Até aí tudo bem, mas como ele já partiu de uma premissa errada, o fato de Jesus ir até o ancião de dias, de Jesus se dirigir até o Pai, só vai, a ideia dele, ela precisa da junção da ideia de que o local onde Deus está assentado é o lugar santíssimo do santuário celestial. Biblicamente, isso não é apontado aqui. Ele pode usar outras fontes, mas a fonte bíblica que ele usou até agora, que ele falou que é muito claro, não comprova isso. Ele fez uma junção de textos que não estão em relação um com o outro, né? Salmo 99 não está relatando o lugar santíssimo do santuário celestial, não está falando do aspecto da redenção, nada disso. Ele simplesmente está falando que Deus habita entre os querubins ou sobre os querubins. Ele simplesmente não está dizendo que o local onde Deus habita é exatamente o lugar santíssimo. Ou seja, é perfeitamente possível que o lugar santíssimo do santuário celestial seja um e o local onde Deus está assentado seja outro. Não há nenhuma relação demonstrada aqui até o momento, né? Pelo menos não do que eu pude perceber. E aí ele vai falar que o Filho do Homem se dirigiu ao ancião de dias, né? E aí ele fala de Apocalipse também, do livro da mão direita, né? Que está sobre o trono, né? Então tudo isso ele vai defender, mas só que isso só vai ter uma validade, só teria uma validade se a argumentação dele estivesse correta lá atrás. E não está, né? Ele não demonstra. Ele simplesmente usa textos que falam de coisas distintas e faz a junção dos textos como se fosse uma coisa só, né? A senhora White, ela menciona que o trono do Pai estaria no lugar santo até 1844. A gente pode entender isso a uma situação muito utilizada dos primeiros escritos. Aqui destacar aquilo que nos interessa, né? Ouvir um trono e assentados nele, assim à sua morte, um trono, estavam assentados o Pai e o Filho perante o trono, e eu vi o povo do advento, a igreja, o mundo, vi dois grupos, um curvado perante o outro, profundamente interessado. Enquanto o outro permanece indiferente, né? Viu o Pai, então, esse trono, e não o trono flamejante, um carro flamejante entrar no Santo dos Santos para dentro do véu e assentar-se. Bom, então Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram, e Jesus então lhe disse para esperar. Eu vou a meu Pai para receber o reino, guardar os nossos vestidos, e em breve voltarei, né? E aí veio onde estava Jesus, ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então contemplar Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Aos que se levantaram com Jesus, enviaram sua fé a Ele no Santíssimo e oraram: Pai, dá-nos o Teu Espírito. E aí ele vai colocar o restante do comentário que ela faz, e ele fala assim: em primeiro lugar, é uma situação muito difícil. Eu gostaria de destacar 2 pontos. A senhora White nunca diz no texto que o Pai e Filho estavam assentados no lugar santo. Ela não diz que o lugar santo não é mencionado. E sim que eles foram até o Santíssimo. Então fica subentendido que é o lugar santo, concorda? E aí ele vai alegar aqui o seguinte: ele vai alegar assim, olha, realmente a Ellen White fala que eles foram até o lugar santíssimo. E se eles foram até o lugar santíssimo, então eles não estavam no lugar santíssimo. Então, e aí ele fala assim, fica subentendido apenas que ali era o lugar santo, mas ela não afirma categoricamente, mas isso não importa. Se fica subentendido, caberia ele provar que não era o lugar santo. E ele não prova isso. E vamos pegar a visão dela, vamos considerar a visão dela.
do jeito que ele colocou aqui, e aqui é um argumento extra-bíblico, obviamente, que nós estamos vendo a validade do que ele disse. Bom, se ela diz que eles foram ao lugar santíssimo, independente de onde eles estivessem, fica subentendido, mas não está explícito que é o lugar santo. Ok, vamos partir dessa ideia. Ainda que eu diga, não está explícito que é o lugar santo, está explícito, está evidente que não é o Santíssimo. Se eles vão até o Santíssimo, eles não estão no Santíssimo. Então, quando ele fala da visão que não está explícito que é o lugar santo, mesmo assim isso não ajuda ele em nada. Por quê? Porque se ele reconhece que eles vão até o lugar santíssimo, isso no minuto 17:36, né? Vamos ver aqui. Aqui, vamos ver aqui um pouco antes, né? De pé perante o Pai, né? Entrou e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então ela fala, entrou no carro e foi levado onde o Pai se assentava. Então ela tá fazendo essa associação entre o local em que o Pai está assentado e o lugar santíssimo. Essa relação não é bíblica, ela é extra-bíblica. Sua fé ele no Santíssimo e orava, meu Pai, então Jesus assoprava e tal. Vamos para o 17:36 aqui. O Santíssimo, sim, que eles foram até o Santíssimo é mencionado. Subentende-se o lugar santo, sim, eu concordo, o lugar santo fica subentendido, não é? Mas é importante destacar, filhos de Deus. Pastor, essa é a citação, meus Espíritos Pais, 54:55. Logo de cara, nós percebemos, em primeiro lugar, que é uma citação muito difícil. Muito difícil. E eu gostaria de destacar alguns pontos aqui. Em primeiro lugar, a senhora White nunca diz neste texto que pai e filho estavam assentados no lugar santo. Ela não diz. O lugar santo não é mencionado em nenhum lugar. O Santíssimo, sim. Que eles foram até o Santíssimo é mencionado. Então veja, é esse ponto que eu gostaria de enfatizar, que ele diz, né? Ele diz assim, que eles foram para o lugar santíssimo é mencionado. Bom, se eles foram ao lugar santíssimo, então eles não estavam no lugar santíssimo. Isso é um ponto importante que nós temos que ter em mente. Eles não estavam no lugar santíssimo. Eles foram para o lugar santíssimo, então eles não estavam no lugar santíssimo. O que se pode ali, e aí para não estender muito o vídeo, porque nós estamos analisando a base bíblica das afirmações dele, mas assim, ele mesmo reconhece que foram ao lugar santíssimo, então ele reconhece que não estavam no lugar santíssimo. Independente de onde eles estivessem, eles não estavam no lugar santíssimo. Ora, se o lugar santo existe no céu, e se ele é um local, se ele é um intermediário para se chegar ao lugar santíssimo, por onde ele passou para chegar até o lugar santíssimo? Obviamente pelo lugar santo. Se o santuário celestial é dividido em santo e santíssimo, e ele saiu de algum lugar para ir para o lugar santíssimo, ele passou por onde para ir para o lugar santíssimo? Pelo lugar santo. Então, se ele não estava inicialmente no lugar santo, ele passou pelo lugar santo. Agora, veja como é estranho essa ideia. Ele vai, inaugura o santuário, mas se Deus já está lá, ele vai inaugurar o que exatamente? Deus já estava lá. Deus já está, na ideia que é colocada aqui, Deus já está no lugar santíssimo. Ele vai inaugurar o que? O santuário já está lá. Se Deus já está no lugar, o santuário, como morar, ele só se tornou santuário a partir do momento em que Jesus morreu e foi lá inaugurar. Não, se o santuário já existia, mas que inauguração é essa? O santuário, a função do santuário é inaugurada a partir do momento que Jesus vai ao lugar santíssimo. Aí nós podemos entender, né? Ele teve uma origem, mas a origem desse santuário não foi nesse momento. O santuário já estava montado, né? Mas vamos lá, aí Jesus vai e ele defende que Jesus precisava lugar para o lugar santíssimo por causa da glória dele. Mas espera aí, e ele em todo momento, ele é relatado como estando à destra do Pai. Então, ele não poderia ter ido ao lugar santíssimo para depois voltar para o lugar santo. Então, ele continuaria no lugar santíssimo, na visão que é dada lá, né, em Apocalipse. Se ele está à destra do Pai, no momento em que João tem a visão, então, quer dizer, décadas depois do momento que Jesus inaugura o santuário celestial, ele continua à destra do Pai. Então, ele não vai simplesmente inaugurar o lugar santíssimo.
Agora, ele volta para o lugar santo para quê? Exatamente. Se ele mesmo defende que a glória de Deus, que a glória de Jesus tem uma relação direta com o local onde Jesus está assentado. Então, assim, ele não poderia estar no lugar santo por causa da glória dele. O serviço dele foi completo e ele vai defender aqui, né? Ele vai comentar, né? A descrição é altamente simbólica. Tomar cuidado de não querer dizer que está tudo absolutamente claro, que ele estava no lugar santo. Ora, mas ele acabou de defender algo que não está absolutamente, não está sequer subentendido que Deus, pela Bíblia não está sequer subentendido que a morada de Deus seja no lugar santíssimo do santuário celestial. Então ele fala assim, é preciso ter cuidado para não dizer algo que não está, que muitas vezes está subentendido, mas não é mencionado. Então lá também, onde ele subentendeu que fosse, também não está mencionado que a morada de Deus seja no lugar santíssimo do santuário celestial. É óbvio que a morada de Deus é um local santíssimo, mas isso não quer dizer que seja o lugar santíssimo do santuário celestial. Não quer dizer que seja uma mesma coisa. Ele subentendeu isso, né? E aí ele diz que não se pode fazer isso, mas ele mesmo fez isso lá no começo do artigo. Então você vê que assim, quando a gente está falando de assuntos difíceis assim, é muito complicado. Então você vê um estudioso que tem um grande conhecimento e assim, basicamente, no meu entender aqui, ele comete essas falhas, né? Não importa tanto de onde eles vêm, mas para onde eles vão. Para onde eles vão, a ênfase está no momento que se assenta no tribunal e começa a cena do juízo que é descrita em Daniel 7. Ué, mas se eles vão para lá e começa a cena do juízo, então ele não vai apenas inaugurar o santuário, se o juízo já começou, né? Então não foi só a inauguração. Ele fala lá que ele fala assim, isso não desvincula a ideia a nossa ideia de 1844, porque assim, ele vai inaugurar o lugar santíssimo e aí depois é que vem o dia da expiação. Mas ele acabou de citar aqui Daniel 7 como exemplo, né? Para onde eles vão, né? Onde se assenta o tribunal, no momento que começa a cena do juízo. Mas que cena do juízo? Né? Mas que expiação é essa? A expiação já não foi feita, o perdão, o sacrifício não é completo, ele mesmo não alegou que o sacrifício é completo de Jesus, a glória é completa. Então veja, ficaram pontas soltas aí, né? Então não está bem adequado o que ele está falando, né? Gostaria de destacar Hebreus, né? Aqui nós vemos o seguinte, nós temos âncora, né, que penetra além do véu. E aí ele vai dizer que essa expressão além do véu, ele diz que na versão grega das escrituras hebraicas do Antigo Testamento, se não me engano é isso que ele vai falar, a palavra grega aqui é katapetasma, e aqui é junto, né? Não é do jeito que está aqui, é por causa da transliteração. No Antigo Testamento, na versão grega do Antigo Testamento, o atrás do véu, ele fala assim, a palavra em si não é conclusiva, mas é importante destacar que ele entrou além do véu. E o além do véu, ele diz que é uma expressão usada na versão grega do Antigo Testamento para falar do lugar que separa o santo do santíssimo. E ele fala assim, por isso Jesus entrou no lugar santíssimo, né? E aqui assim, ok, né? Nós podemos estudar posteriormente até essa questão aqui, né, de estar além do véu, né? E que isso se referiria ao lugar santíssimo. Mas a grande questão aqui as afirmações que ele fez de que o lugar santíssimo é a morada do Pai e que Jesus teria ido lá embaixo, ele vai falar logo mais abaixo, ele vai falar que Jesus entrou ali para inaugurar, ele fez a função, ele sugere que, veja, ele fala assim, nós temos que tomar cuidado com coisas que não são mencionadas, né? Ou seja, na Bíblia não está se mencionando que Moisés fez exatamente o símbolo da inauguração do santuário celestial. Ele sugere isso, ele interpreta isso, ou seja, ele fala que as pessoas estão interpretando lá como lugar santo, mas não é mencionado, quer dizer, faz apenas um jogo de palavras, porque independente de se é subentendido, então cabe uma interpretação contrária a isso, ela precisaria ser demonstrada. Ele não demonstrou aquilo, ele fez suposições, né?
Ele fala, nós temos paz com Deus, que o trabalho de Jesus foi completo, né? O ministério de Cristo, Jesus desempenha duas funções, né? A primeira fase é intercessória e depois a fase de julgamento. Veja, mas a expiação, ela é uma fase intercessória, né? A intercessão ela é intercessória. E mesmo no aspecto do julgamento, só existem salvos no momento do julgamento por causa da expiação. Então a expiação não deixa de existir no momento do julgamento. No momento do julgamento, a expiação continua valendo. O sacrifício continua sendo o motivo pelo qual no julgamento haverá salvos, né? Ele fala assim, eles interpretam o acesso da entrada de Cristo à presença do Pai como o dia da expiação. E aí é um tanto estranha essa ideia dele, porque ele fala assim, Jesus foi para o Santíssimo porque a glória dele tinha que ser completa, porque o sacrifício dele é completo. Mas se a glória dele é completa e o sacrifício dele é completo, a ida de Jesus até o Pai, sendo ele o sumo sacerdote, e se ele foi até o lugar santíssimo para mostrar o seu sacrifício ao Pai, ele foi lá depois que ele ofereceu o sacrifício, então é óbvio que isso não foi a mera inauguração do santuário. Ele se apresenta ao Pai não só como sumo sacerdote, ele se apresenta ao Pai como sacrifício que foi oferecido. Então é evidente que não foi a mera inauguração do santuário. Quando ele vai até o Pai e se apresenta no local santíssimo, ele está garantindo a expiação do ser humano. Então veja, é um tanto confusa essa ideia do Dr. Wilson Paroski. Jesus vai para inaugurar o santuário celestial. Houve um momento que alguém não era o sumo sacerdote e entrou no lugar santíssimo. Olha aqui que comparação. Em que momento que alguém que não era o sumo sacerdote... Só para montar o santuário. Ali nós estamos falando do santuário montado. O santuário já estava montado quando Jesus entrou ali. Ou seja, Jesus não entra ali meramente para inaugurar o santuário. Ele entra ali como sumo sacerdote, que penetra além do véu, que nos garante a salvação. Isso não era oferecido para as pessoas meramente na inauguração do santuário. Então, o que eu vejo aqui é que... E aí eu vou procurar fazer um vídeo posteriormente, se você quiser. Eu peguei aqui tem aqui no canal Fala Sério Pastor, né? Após a ascensão, Jesus entrou no Santíssimo. Eu vou até colocar aqui vou colocar aqui no blog, né? Eu já coloquei. Então, se você acessar aqui o blog, o site, na verdade, o site clamandonodeserto.com, você vai ver aqui comentando o estudo, e aqui você vai poder clicar no YouTube e assistir o que está por escrito aqui. As partes que eu selecionei foram as partes que eu julguei assim mais importantes até um determinado ponto para fazer o vídeo, tá? Você pode ver a transcrição. Na transcrição, a única limitação é assim, eu não tenho tempo para arrumar toda a transcrição, então algumas palavras aqui elas não estão de acordo com o que é falado, porque às vezes existem falhas, né? É um sistema automatizado no YouTube. Você pode assistir, ok? Mas basicamente o que eu queria comentar é esse ponto, né? Assim, eu vejo que são pontas soltas, são coisas que eu entendo como falhas na defesa do Paroski. E principalmente quando ele fala na inauguração, que ele faz essa comparação, houve um momento lá na construção do santuário que alguém que não era sumo sacerdote entrou. Bom, isso foi feito, obviamente, antes do santuário começar a ter utilidade. Quando Jesus entra lá, ele não entra como alguém que não é o sumo sacerdote, ele é o próprio sumo sacerdote entrando lá no lugar santíssimo para se... Então veja só, existe um grande... aí está um problema, né? Porque assim, vamos colocar, o Pai está no lugar santíssimo do santuário celestial e Jesus vai se apresentar a ele no lugar santíssimo. Vamos admitir isso, que o lugar santíssimo seja a própria morada do Pai, e Jesus vai se apresentar ao Pai no lugar santíssimo, ok? Então ele vai lá se apresentar ao Pai como no lugar santíssimo, e o lugar santíssimo é a própria morada do Pai, ok? Então vamos considerar isso. Veja, essa dedução não pode ser feita por meio dos textos que ele apresentou. Nós até podemos lá depois estudar o livro de Hebreus, quando ele coloca lá da questão da além do véu significar o Santo dos Santos, aí ele está falando assim, Jesus entrou no Santo dos Santos, ok. E aí nós podemos comentar isso posteriormente com mais tempo. Só que
a ideia que ele apresentou, os textos que ele apresentou das escrituras hebraicas não provam que a morada do Pai seja exatamente o lugar santíssimo, né? Se Jesus, sendo Jesus o próprio sumo sacerdote, quando ele chega no lugar santíssimo, qual é a função disso, né? Nós teríamos que estudar, né? É algo que até foge um pouco da nossa compreensão, né? As funções exatas. O que a gente sabe é que Jesus entra no lugar santíssimo, ok. Pode-se imaginar que o lugar santíssimo seja a própria morada do Pai? Pode-se pensar nisso. Agora, aí quando ele diz que Jesus foi lá só para inaugurar o lugar santíssimo, aí é uma falha tremenda, porque Jesus, quando ele vai até o Pai, ele tem que passar pelo lugar santo e se apresentar ao Pai para mostrar seu sacrifício. Ele vai como? Ele vai como sumo sacerdote. Ele não vai para inaugurar o templo. E ele vai apresentar a si mesmo como sacrifício para o ser humano. Ele mesmo diz, o sacrifício de Cristo é completo. Ele vai lá para mostrar o seu sacrifício e ele faz uma obra completa. Então ele faz o processo da expiação já naquele momento. O processo da expiação, quando a Bíblia fala, tendo obtido a eterna redenção. Então, obviamente, a defesa bíblica para que Jesus passe para além do véu, não é no sentido de meramente inaugurar o santuário, mas de fazer o processo da expiação, de se oferecer como sacrifício. E como o próprio sumo sacerdote se apresenta, ele seria, conforme o autor de Hebreus, ele é o próprio sumo sacerdote que oferece a si mesmo como sacrifício e se apresenta ali no lugar santíssimo. Então ele não vai para inaugurar o santuário. Então veja, quando ele faz essa ideia de que Jesus foi inaugurar e depois ele faz o processo da expiação, isso também não existe base bíblica para isso, não é? Então, ele não consegue defender a ideia, biblicamente, de que o problema é que as falas dele, inclusive, são um tanto prejudiciais, porque assim, como assim? Então Jesus, ele vai para obter a glória completa e depois ele perde uma parte dessa glória para ficar no lugar santo, porque ele faz essa junção, tem que ficar no lugar santíssimo porque a glória é completa. E Jesus é apresentado o tempo inteiro como a destra do Pai, né? Então veja que é uma coisa um tanto estranha ali, né? Se ele foi direto para o lugar santíssimo, ele foi lá meramente para quê? Então ele não se apresentou como sacrifício, então o sacrifício dele não passou a valer a partir daquele momento, passou, mas se passou a valer a partir daquele momento, então ele não foi meramente inaugurar o santuário, ele foi lá apresentar o seu sacrifício ao Pai e se apresentar como sumo sacerdote, que era o habilitado para entrar no lugar santíssimo e oferecer. E no momento em que ele se apresenta como sumo sacerdote e como sacrifício no lugar santíssimo ao Pai, obviamente isso não é a mera inauguração do santuário. Isso é o próprio processo da expiação. Então, na teologia de que Jesus voltaria para o lugar santo para depois passar do lugar santo para o santíssimo novamente, isso é algo que fica um pouco nebuloso realmente, né? Se Jesus entrou diretamente no lugar santíssimo e ficou lá sentado à destra do Pai no lugar santíssimo, né? E o lugar santíssimo é a própria morada do Pai, então fica uma coisa meio nebulosa. Então ele volta para o lugar santo para quê? Para passar do lugar santo para o santíssimo de novo, depois de 2.300 anos? Para iniciar o julgamento. Então ele tem que retroceder, ele tem que voltar para o lugar santo e fazer novamente a passagem para o lugar santíssimo para iniciar um outro processo. Mas que processo é esse? Que ele fala sobre o processo da expiação. O primeiro processo foi da inauguração, depois da expiação. Nós derrubamos isso não cabe. O processo da expiação ocorre naquele momento, né? Agora, e aí entra o processo do o processo, a expiação já está ali, né? E aí entra uma nova fase em que começa o julgamento. Mas então nós temos que admitir que ele retrocedeu, que ele voltou para o lugar santo em algum momento, ou ele estava ali e depois ele simplesmente vai e retorna para o lugar santo, e há uma nova cerimônia onde ele entra novamente no lugar santíssimo, né? Foi uma nova cerimônia. Como é que nós demonstramos isso? Então isso já é outro caminho, mas a ideia aqui foi que eu quis demonstrar que assim, as colocações do Paroski para defender que o lugar santo seja a morada de Deus não estão nas passagens que ele utilizou, que
Jesus precisaria ir para o lugar santíssimo por causa da glória que ele tinha que ter, que tinha que ser a mesma glória. O local em que a pessoa se apresenta não tem nada a ver com a glória que ele tem, não é? E um outro ponto também, ou seja, quando Deus se apresenta, nós acabamos de colocar aqui, né? Deus não se torna menos Deus quando ele vem falar com Adão e Eva, ou quando ele se apresenta em forma humana aqui para Abraão e etc, nada disso. Aí depois ele usa a ideia de que Jesus fez apenas a inauguração do santuário para depois fazer o processo do dia da expiação. Isso também não se adequa ao próprio texto bíblico, né? Ao próprio fato de que ele mesmo admite que ele entende que Jesus foi para o lugar santíssimo porque a obra dele foi completa, que ele fez tudo, o sacrifício dele é completo, etc. Isso só pode ser explicado à luz do processo da expiação sendo feito naquele momento, e não apenas ele entrando lá para inaugurar o santuário. Então são essas as falhas que eu encontrei. Posteriormente eu até gostaria de fazer um vídeo sobre essa ideia de santo, santíssimo, o que está escrito em Hebreus. Espero que tenha ajudado, né, essa compreensão. É um assunto um tanto difícil, né? Aqui eu fiz uma abordagem baseada no que ele falou, mas assim, para mostrar que assim, nós temos que tomar cuidado, né? E aí ele fala que assim, realmente o texto fala que foram, no plural, para o lugar santíssimo. Mas se foram para o lugar santíssimo, então não estavam no lugar santíssimo, né? Então veja que assim, são alguns pontos que ele coloca, né, que, ou seja, a ideia geral que ele está apresentando é falha, né? Acho que a única coisa ali que ele falou que eu posso dizer que eu concordo seria a ideia de que assim, se realmente o que ele falou é válido, que a expressão além do véu, ela sempre era usada para falar do local mais interior, mais privativo, mais para frente ali, mais ao interior de um ambiente. Então, essa expressão além do véu poderia representar o lugar santíssimo. Até aí tudo bem, mas basicamente é a única coisa. Todo o raciocínio que ele constrói depois disso, eu coloquei aqui a minha discordância, porque ele não consegue demonstrar, e porque as próprias falas dele entram em choque com as ideias que ele apresenta. Eu não posso defender uma expiação completa, a ideia de um sacrifício completo de Jesus, e justificar isso para a entrada no lugar santíssimo, e depois dizer que ele fala, ele só foi lá para inaugurar o lugar santíssimo, e depois, lá em 1644, fez o processo de expiação, né? Ficou um pouco conturbada essa ideia dele, seja lá qual for. O importante é que não dá para falar em Jesus se apresentando como sumo sacerdote e como sacrifício diante de Deus ali, e dizer que isso é meramente a inauguração do santuário, né? Alguma coisa ali que, não, da forma que foi colocada pelo menos, não bate, né? Que Deus abençoe. Convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que tem feito por nós. Nos abençoe e nos conceda sabedoria para falar da Tua mensagem em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos, uma feliz semana e até o próximo vídeo.